Tudo bom com o conflito. senhor? Bom dia. Bom dia, doutor. Desculpa aí o pequeno atraso, mas aqui a correria aqui está grande. Eu estou aqui Nada. à sua disposição. Doutor Beto, nós temos aí fatos graves, fatos gravíssimos, que de plano eu queria registrar que milhares de mortes, eu estou dizendo para o senhor, milhares de mortes ocorreram nos últimos anos. É fato conhecido que a falta do serviço de esgotamento sanitário, ele faz com que doenças evitáveis, né, difteria, cólera, leptospirose, acometam aí a localidade aí onde não tem um serviço de saneamento básico, de esgotamento sanitário. Estou dizendo isso porque a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e só acontece na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela está sendo obrigada a pagar por um serviço que não está sendo prestado. Ele não existe o serviço de esgotamento sanitário. O que acontece? É muita coisa para dizer em pouco tempo, mas no recurso repetitivo, que deu toda a celeuma aí, né? Trouxe aí para a população da Zona Oeste, vinha sendo aí deturpado o seu conteúdo, o escritório de advocacia que defendia a SEDAI, ele conseguiu a proeza de fazer com que um documento inexistente, ele fosse tratado como se existisse, enquanto que documentos que existem foram tratados como inexistentes. Estou dizendo que o município do Rio de Janeiro, assim como em Brasília, assim como em outras regiões, nunca autorizou que as galerias de águas pluviais fossem autorizadas a receber esgoto sem tratamento. Isso não existe. Nunca existiu. E o esgoto da população é despejado sem qualquer tratamento na rede pluvial. E com base nisso aí, né, foi dado aí, foi retirado um entendimento que, inclusive, o desembargador Gabriel Zefiro, da 13ª Câmara, ele não sabe de onde surgiu isso, eu também não sei de onde surgiu, de que no repetitivo teria constado a tese de que as concessionárias poderiam ofertar e cobrar por todas as 4 etapas e depois prestar apenas uma delas e se utilizar da rede pluvial. A questão aí, quando eu digo isso para o senhor, para o doutor, tem um problema aí que eu demorei a enxergar. Toda a tese firmada em sede de recurso repetitivo, ela vincula juízes e tribunais, segundo o artigo 927, inciso 3º do CPC. Se está se dizendo que no recurso repetitivo, né, a tese ali firmada seria de que as concessionárias estariam desobrigadas a prestar o tratamento, apesar de estar sendo contratado e pago, bem como se utilizar da rede pluvial para fazer o despejo de esgoto sem tratamento, esse modelo de serviço ele tem que ser aplicado em Brasília, ele tem que ser aplicado nas regiões nobres do Rio de Janeiro. Agora, quando isso ocorre, né, é crime contra a saúde pública. Agora, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, isso aí foi tratado como um serviço público, vem sendo tratado como serviço público. Eu estou até aqui com uma sentença da juíza da 2ª Vara Civil de Campo Grande, que ela corrobora exatamente isso que eu estou dizendo ao doutor. Ela colocou lá na sua fundamentação, me permita só dar uma lida rápida, no caso dos autos, restou demonstrado pela própria narrativa autoral, pela defesa das partes, que o esgoto produzido na unidade residencial da parte autora é despejado nas galerias de águas pluviais. Não existe, né? É despejado ali. Ora, a coleta dos dejetos sanitários, por intermédio das galerias pluviais, é suficiente para caracterizar a prestação do serviço de esgotamento sanitário, sendo inexigível o tratamento do esgoto para que se considere prestado serviço. Aí ela prossegue aqui e bota aqui. Pontua-se que nos termos do artigo 927, 3º do CPC de 2015, a tese firmada no recurso 1339-313, sobre rito de recurso repetitivo, né,
antigo 543C do CPC antigo, deve ser aplicada em todos os processos idênticos. Ou seja, deve ser aplicada em todos os casos, né? Idênticos. Então, todos os contratos de prestação de serviço integral, segundo, né, essa tese, o artigo 927 do CPC, que é uma lei, e eu venho denunciando isso há cerca de 10 anos, né, e sofri na carne toda sorte de perseguição. Eu queria fazer um registro aqui, eu gostaria de poder passar esse áudio para o senhor. Foi gravado numa reunião entre eu e o doutor Mauro Pereira dos Santos, que era o presidente da subseção aqui de Campo Grande, do OAB, aonde ele trouxe um recado do doutor Felipe Santa Cruz, segundo ele, em que o doutor Felipe Santa Cruz teria conversado com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sob a alegação aí que o doutor Felipe Santa Cruz não iria criar aí um conflito institucional aí por conta dessas denúncias que eu venho fazendo ao longo de 10 anos. E o fato grave, isso está gravado, eu quero disponibilizar para o senhor, que, segundo o doutor Mauro, o doutor Felipe Santa Cruz, né, e o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, disseram que iriam forjar provas para me colocar na cadeia. Isso se coisas piores não me acontecessem. Eu fiquei 13 dias em Bangu 10, 8 dias em Bangu 8, e depois o juiz que me julgou, o doutor André, eu tenho gravado a audiência de instrução de julgamento, o próprio juiz disse, alguma coisa de errada houve nesse processo aqui. Alguma coisa. E ele pediu para mim me afastar de Campo Grande, porque ele não poderia me dar a proteção que ele vislumbrava eu precisar. Doutor, a questão, né, ela não é muito difícil da gente verificar aí que por trás dessas cobranças existe uma organização criminosa, eu denuncio isso desde há 10 anos atrás, eu venho dizendo isso, com autoridades poderosas por detrás, É aquela situação que o ex-juiz Sérgio Moro fala, é só seguir o dinheiro, basta ver, né, fazer lá, verificar para onde está indo o dinheiro da concessionária, né, parte dele, onde se paga aí grandes escritórios de advocacia com laços sanguíneos direto à alta cúpula do Poder Judiciário. Eu não tenho papas na língua, só me perdoe, mas só para o senhor ter uma ideia, esse processo que deu origem ao recurso repetitivo, que foi do seu Wilton, morador aqui de Campo Grande, ele ganhou na primeira e na segunda instância. Quando foi para recurso, grau de recurso, para o STJ, se contratou um renomado escritório de advocacia, escritório dos Sveiter, né? Valdemar Sveiter, inclusive, pertence à família, ele foi ministro do STJ. Eu não estou sendo leviano naquilo que eu estou falando fatos. O escritório dos Sveiter, né? O Luiz Sveiter, desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele conseguiu a proeza de fazer com que os ministros do STJ, né, sem apresentar qualquer documento, esse documento não existe, até porque iria contrariar a lei orgânica do município, artigo 486, diz que somente, excepcionalmente, na ausência de rede pública de coleta de esgoto, o proprietário do imóvel, diante da ausência do serviço, ele é obrigado a tratar o esgoto para despejar na rede pluvial. Então, essa autorização, se ela tivesse que existir, o artigo 486, 487, que veda a implantação em conjunto da rede pluvial, e temos a lei complementar também, mas essa é recente, é de 2011, foi posterior o julgado, mas está aí. Ela diz que somente os efluentes sanitários com tratamento prévio adequado, desde que o líquido resultante de tratamento garanta uma proteção à saúde humana e o meio ambiente, ele pode ser despejado na rede pluvial. E essa mentira de estar dizendo que pode se coletar, pode se fazer através das galerias,
ela não se sustenta, ela nunca se sustentou. Tanto se é verdade que se você jogar esgoto no centro da cidade aqui do Rio de Janeiro, isso ocorre, a cidade tem um robozinho lá, que para fiscalizar, né, para poder flagrar o despejo irregular na rede pluvial, a multa é pesada, 50, 100, 150 mil reais. Só botar no jornal Globo, no Google aí, que nós vamos ter várias matérias nesse sentido aí. Só que para a população do Rio de Janeiro, jogar o esgoto na rede pluvial está se caracterizando a prestação do serviço. Doutor Beto, o fato é que está acontecendo aqui com a população, isso é fato. É bem verdade, a lei fala que na ausência do serviço, a lei é clara, artigo 5º lá da lei 11.445, que regulamentou aí o serviço de saneamento básico, ela diz, na ausência do serviço, caberá ao proprietário do imóvel ele próprio promover o tratamento de seus efluentes de modo a dar destinação aí adequada aí no meio ambiente. Ou ele vai fazer uma vala de infiltração, um sumidouro, ou se utilizar da rede pluvial, excepcionalmente, caso não exista a rede de esgotamento sanitário, excepcionalmente. Então, nós temos aqui em Campo Grande, como a população está sendo obrigada a pagar pelo serviço que não lhe é prestado, esse cidadão, se ele quiser reclamar que está pagando por algo que não existe, isso foi dito inclusive pela engenheira Tatiane Pinho Matos, que era diretora da área de saneamento da Fundação Rio Águas, que é a agência reguladora, né, porque a responsabilidade do serviço passou para o município, é uma autarquia municipal. Ela disse o seguinte: se a pessoa reclamar, ela vai ter que ir lá na Fundação Rio Águas. Só que ela, ao fazer isso, ela vai estar se colocando numa posição de infratora. Nesse caso, sujeita às penalidades legais. A bem da verdade, a penalidade legal é somente a notificação para que ela possa regularizar sua situação. Vai ter que instalar no seu imóvel uma caixa de gordura, uma fossa séptica, ou um filtro anaeróbico, ou um biodigestor, qualquer dispositivo que promova o tratamento. Mas ele só está obrigado a fazer isso ante a ausência do serviço. Caso o serviço exista, ele é obrigado, né, ele não é obrigado a promover o tratamento do seu esgoto e fazer o despejo aí na rede pública aí de coleta de esgoto sem tratamento. Doutor Beato, só para que o senhor possa ter uma ideia, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, a concessionária é a Águas do Imperador. Ela tem um contrato com a população, porque é verdade que o STJ ele firmou, sim, um entendimento de que o serviço de esgotamento sanitário é constituído por um complexo de etapas autônomas. Elas seriam autônomas, portanto, elas poderiam ser prestadas de forma individualizada ou em conjunto com outras. Então, aqui em Petrópolis, a concessionária Água do Imperador ela firmou um contrato com a população para fazer a coleta e o transporte. Ali, ela cobra proporcionalmente para fazer a coleta e o transporte. Aqui no município do Rio de Janeiro, a população paga por todas as 4 etapas e a concessionária diz que tem a obrigação de prestar apenas uma, e assim mesmo através da rede pluvial, com base numa decisão, né, na orientação de recurso repetitivo. Se pode se utilizar da rede pluvial, né, para fazer o despejo de esgoto e tratamento, tem que se poder fazer em Brasília, Vitória, no Espírito Santo e em outras regiões. Né? Então, em Petrópolis, a Água do Imperador, ela pertence ao mesmo grupo econômico, Águas do Brasil. É o mesmo grupo econômico a qual pertence a FAB, Zona Oeste, que é a concessionária que presta serviço aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas não é de causar uma certa estranheza o fato de Petrópolis estar presente em uma das etapas, ela cobrar proporcional apenas aquilo que ela faz, e no Rio de Janeiro ela cobra por todas e diz que vai prestar apenas uma. Me parece aí que essa situação, né? Aliás, o desembargador Gabriel Zefiro ela falou que a empresa ela não é burra, foi palavras ditas pelo desembargador Gabriel Zefiro. Se ela sabe que pode cobrar pelo valor integral de todos os serviços, depois prestar apenas uma ou duas, pequena parte do serviço, ela nunca vai ter o interesse de prestar o serviço. Tanto se é verdade que ela está há 10 anos
há 10 anos. Tem até um vídeo no YouTube que ela disse que em 10 anos teria 100% de cobertura de esgoto coletado e tratado. Em 10 anos nada aconteceu em Campo Grande. Nada. Nada, absolutamente nada. Nós entramos com uma ação coletiva por meio da Nudecom, que hoje eu presido a Nudecom, né? E a concessionária peticionou nos autos dizendo que ela vai iniciar a obra de rede aqui em Campo Grande, iniciar a obra de rede em 2023, ou seja, reconhecendo que sequer, né, realizou qualquer obra, investimento em Campo Grande. Ela vai iniciar em 2023 e estaria concluindo uma estação de tratamento de esgoto nos anos 2025 e 2026. Né? A Globo fez uma reportagem com relação ao percentual de cobertura do serviço aqui na Zona Oeste, junto à concessionária, a FB Zona Oeste, onde a concessionária alegou o seguinte, que quando ela assumiu, parece que era 7% de cobertura, 7%. Que nesses anos, nesses 10 anos, 8, 9 anos, ela teria atingido uma cobertura de 34%, doutor Belton. De 34%. Aí você se pergunta, peraí, se ela não atingiu esse percentual, porque ela passou a contabilizar as galerias de atos pluviais como se fosse um serviço, coisa que não é uma irregularidade. Mas, mesmo sendo verdade, essa conta não fecha. Como é que ela pode estar cobrando? Praticamente, vamos botar aí 80% da população, e quando ela diz que só presta 34%. Entendeu? Então, eu me dirigi aí, procurei, né, o doutor, com base aí no artigo 44, né, do Estatuto da Ordem, 8.906/94, que diz aí que a finalidade da OAB, né, é defender a ordem jurídica, Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e pugnar pela boa aplicação da lei. Doutor Beto, direitos humanos, o Serviço de Esgotamento Sanitário, ele integra o rol de direitos humanos. A finalidade ele tem uma natureza de saúde pública. Sua finalidade é garantir uma proteção à saúde, né, e à vida da população, bem como o meio ambiente. Com relação à legislação, se nós temos um contrato para a prestação integral de todas as 4 etapas, se nós dermos uma lida no CPC, no Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, inciso 9, diz lá que o fornecedor de serviço não pode ter opção de não concluir o contrato, embora obrigando o consumidor. O artigo 20 vai falar sobre a finalidade do serviço. Se o serviço, a finalidade dele é garantir uma proteção à saúde e à vida das pessoas, se não está atingindo, o serviço será impróprio. 22, a obrigação das concessionárias prestar o serviço de forma adequada e eficiente. Dentre outros aí, tem que não pode, o serviço não pode ser utilizado para degradação do meio ambiente, o consumidor não pode ser colocado numa situação de desvantagem contratual, né, exagerada, a onerosidade manifestamente excessiva, ele está pagando por algo que não usufrui. Mas, doutor, eu fiz uma sustentação oral, né, porque em março de 2019, se não me falha a memória, eu estive em Brasília, estava advogando na época, e na segunda turma. Tudo isso que eu estou falando para o doutor sobre contrato, aliás, só para registrar, de forma muito estranha, os juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles não adentram na questão do contrato. Eles não falam da obrigação contratual. É uma expressão que eu gosto de usar muito, que os artistas muitas das vezes contam uma mentira de modo a revelar uma verdade. Os políticos a utilizam para escondê-la. Eu digo isso porque os juízes falam assim, o STJ firmou o entendimento que, prestado uma das etapas, está autorizada a cobrança. Doutor Beto, isso é verdade. Agora, vamos olhar o contrato, foi só para prestar apenas uma? O STJ nunca disse, seria inconcebível, né? O STJ está dizendo, a concessionária pode te ofertar as 4 etapas, firmar o contrato, cobrar, e depois vai ter a obrigação só de prestar apenas uma. Vai transformar tudo aqueles valores recebidos, que deveria cobrir grande parte, né, da infraestrutura, né, e tudo lucro, uma vez que ela não, se é inexistente, a etapa inexistente não gera qualquer despesa, e aliás, isso está dito lá no recurso repetitivo, que aquelas etapas que geram dispêndio ao poder público devam ser ressarcidas, né?
e não... Apareceu uma mensagem aqui. Por mais óbvio, aquilo que não foi prestado não iria gerar. Então, os juízes, eles apenas falam assim, o STJ afirmou o entendimento que presente nas etapas pode cobrar. Aí você fala, não, mas isso é verdade, não há necessidade de dar presente o tratamento. É o caso de Petrópolis. A concessionária Águas do Imperador, ela não cobra pelas etapas de tratamento de exposição final, ela cobra proporcional ao serviço. E eu estou falando um exemplo de Petrópolis, mas isso no Brasil todo é dessa forma. Somente no município, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, que está acontecendo essa situação. Né? É o prefeito nervosinho, Eduardo Paes, que você pega e fala, peraí, primeiro diziam que estavam colocando aí, né, que estavam obrigados a seguir uma orientação numa decisão judicial do recurso repetitivo. Você fala assim, mas a prefeitura nunca fez parte do processo, por que ela está sendo obrigada a cumprir essa decisão? E outros ministros nunca disseram que a concessionária poderia fazer dessa forma. Então, tem muita coisa envolvida por trás disso, né? Eu tive a oportunidade de sentar à mesa com o presidente do STJ, né, o ministro, né, Humberto Martins. Isso que eu estou explicando para o senhor, expliquei para ele. Ele passou aí, conversamos com o ministro Sanseverino, passamos para ele, aí eu falei para o ministro Sanseverino, se é para fazer, vamos fazer para todo mundo. Se é essa a leitura correta do repetitivo, então vamos fazer em Brasília, vamos fazer coisa. O ministro de pronto falou, não, isso aí não é a melhor orientação. Ninguém vai jogar esgoto em Copacabana com destino ao mar. E, por fim, aí nós estamos esperando aí, conversamos com o ministro Sérgio Coquina, o ministro Sanseverino, ele é responsável aí pela gestão aí de precedente, né, da questão do repetitivo. E o ministro Sérgio Coquina é o relator aí do repetitivo. Ele firmou a palavra aí, dizendo que estaria levando para os outros ministros, né, para que se pudesse aí aclarear aí, né, eu acho que não tem necessidade alguma, mas aclarear o julgado, né, a tese lá, pelo menos para que possa constar, não, realmente prestado uma das etapas, autoriza a cobrança, mas sempre observando o contrato, né? Você parece que é óbvio. Então, a população da Zona Oeste, doutor, são essas as questões, né? Doutor Felipe Santa Cruz e o doutor Luciano Bandeira, o meu primo, Marcos Vinícius Cordeiro, foi secretário-geral da OAB. Na gestão passada, ele foi da questão da imprensa, né? De coisa. Então, eu estou desagradando, né? Doutor Mauro, eu quero passar esse vídeo para o senhor ver as ameaças veladas. Tem mais de 7 mil visualizações da última vez que eu vi no YouTube, né? Doutor Mauro, quando eu boto isso em voga, ele fica desesperado, né? Porque a gente não pode esperar que a nossa instituição, né? Eu não estou pedindo que passe a mão na minha cabeça, mas a partir do momento que eu comecei a denunciar o que estava acontecendo, eu passei a ser perseguido pela própria OAB. Né? Fui suspenso 5 vezes. 5 vezes suspenso. 90 dias, aí mais 90, depois mais 3 e me excluíram. Me excluíram sem me dar a oportunidade sequer de me defender, sequer fui intimado dos processos. Me disseram que não adiantaria nada eu me manifestar, porque já era um julgamento de cartas marcadas. Então, eu não estou pedindo para revisar, que graças a Deus eu tenho conseguido aí, agora com o presidente da associação, me manter, até com a ajuda de outras pessoas, mas graças a Deus eu consegui cheguei sem baixar a cabeça, sem recuar. Foram 10 anos de luta. 10 anos de luta, né? 13 de Imbangu 10, 8 de Imbangu 8, o juiz André me julgou, falou, olha, me inocentou, falou, olha, coisas estranhas aconteceram aqui, eu posso mandar até esse áudio para a coisa, né? Mas só para que o senhor possa ter uma ideia de como é que funciona a OAB. Eu não sou contra a OAB, não. A instituição OAB, ela é fundamental.
para democracia e para resguardo aí do coisa. Mas, infelizmente, né, ela está sendo utilizada por um grupo político. Só para o senhor ter uma ideia, o doutor Mauro Pereira dos Santos, nessas gravações, o senhor vai ver que as ameaças que ele fez, provas forjadas, segundo ele, ditas pelo doutor Felipe Santa Cruz. Mas o doutor Mauro Pereira dos Santos, porque, né, a gente representa, como associação, a gente representa um grupo de pessoas, nós fizemos uma reunião e o doutor Mauro veio na reunião, ele disse que a OAB teria entrado como amigos cures num processo que foi iniciado pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que eles iriam ali entrar com amigos cures, ingressaram com amigos cures para poder resolver a questão do esgoto. Doutor Beto, quando eu fui ver o processo, analisar o processo, o objeto do processo era a questão da geosmina aqui no Rio de Janeiro, a contaminação de geosmina. Aí eu procurei o doutor Mauro, acho que houve um erro. Esse processo ele não está como objeto a questão do esgoto. Não, como amigos cure, nós podemos formular pedidos, podemos não sei o que tal. Eu falei, doutor Mauro, me parece que o regulamento, né, a legislação, ela só permite o autor mudar o pedido antes da citação, sem pedir permissão à parte contrária, e depois da citação, me parece que somente com autorização da outra parte. E depois do processo saneado, nem isso mais é permitido. O senhor tem certeza disso, doutor Beto? E ele continuou teimando, afirmando, né, que fariam isso. Um ano depois, eu não vi mais esse processo, sabe quantas petições a OAB fez no período de um ano? Ela só fez a petição para ingressar com amigos cures. Ela não fez nada. Nada. E isso tem colocado a população a olhar para a OAB com extrema desconfiança. Extrema desconfiança. Né? Eu estou trazendo esses fatos para o senhor, espero que o senhor tenha gravado. Me coloco à disposição. Eu gostaria de ser ouvido, eu gosto de ser indagado para poder responder. Eu te agradeço. Eu lhe ouvi aqui atentamente, fiz algumas anotações enquanto o senhor falava. Me permita só um último retoque. Pois não. Porque eu esqueci de falar. O STJ, depois da minha sustentação oral que eu fiz em março de 2019, os ministros da segunda turma, eles vêm dizendo, né, nas decisões, a partir de novembro de 2019, que nunca foi intuito do recurso repetitivo, o RES 1339, nunca foi intuito. Não é uma mudança de entendimento, é dizer que nunca foi intuito do recurso repetitivo transformar o inadmissível em ilícito antissanitário, a questão que eu falei, a questão da saúde pública, antissanitário, antiambiental, a questão do meio ambiente, e anticonsumerista em vício contratual remunerado. Essa decisão, esclarecimento, já vem fazendo de forma unânime pela segunda turma do STJ. Estou falando isso para o senhor para demonstrar aí que não é um mero equívoco que está acontecendo. Mesmo o senhor que moveu a ação, o senhor que moveu essa ação originariamente, essas coisas que fizeram chegar no STJ, tudo isso. A que eu fiz a sustentação oral, eu estava em Brasília, eu fiquei procurando na pauta um processo que alguém me permitisse fazer a sustentação oral. Eu consegui um processo e fiz. Agora, esse aqui que eu posso passar o número para o senhor, se o senhor quiser anotar, é 1833349. RESP, né? É RESP. Qual é o RESP? 1833349. Esse é na figura nos autos como advogado. E no repetitivo, que é 1339313, 1339313, eu figuro lá como amigos cures. E através de um advogado, peticionamos nos autos lá. O processo agora se encontra concluído, né? Desde o dia 18 de fevereiro. Quem são as partes aqui, doutor Celso? Por favor. De qual deles? Do RESP. No RESP, que termina com 3349. Não. 1833349. A parte é Companhia de Água e Esgoto. Companhia de Água e Esgoto.
E a parte pela qual eu representava é a Aristeia. Tá. E no Ignacio, repetitivo? do repetitivo, eu tenho de cabeça aqui, foi seu Wilton e a SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto. Tá. Veja, o que o senhor está me trazendo é algo muito novo, o senhor está me fazendo alguns relatos sobre a OAB do Rio. Eu tenho que saber a dificuldade que nós temos. É fato que o senhor citou o artigo 44 do Estatuto, é um artigo muito festejado pela advocacia, enquanto dar à OAB essas atribuições. Eu tenho que só checar a viabilidade de nós ingressarmos nos autos ou fazer algum movimento que possa trazer algum alento à sociedade, ao senhor que está vindo como advogado procurar o Conselho Federal da Ordem. Muito embora a questão seja do Rio de Janeiro, há um óbice de não interferência do Conselho Federal em suas seccionais. E aí, nesse contexto, eu lhe compreendo que o senhor tem uma oposição temática em relação ao AB do Rio, que o senhor está me dizendo, que em relação a esse tema, pelo que o senhor me relata, eles têm uma oposição a tratar o tema. É isso que o senhor está me dizendo, pelo menos foi isso que eu entendi. Né? O senhor me relatou, não tenho nada contra a OAB, não tenho nada contra a minha casa, mas eu não encontrei na OAB esforço para aderir a esse tema. Foi Não, isso que o senhor não. me disse. Doutor, com a devida Posso ter vênia, compreendido mal. mas eu acuso a OAB de agir em conluio com o esquema criminoso. Entendi. Ela não tem má vontade. Ela está compactuando com o que está acontecendo. Tanto é que trouxe ameaças para me calar, me suspendeu várias vezes, me botou como excluído, e mentiras, né, dizendo que no processo não tinha nada a ver, se recusa essa questão do artigo 927, o terceiro, eu acho que é fundamental para demonstrar que tem alguma coisa errada, porque se esse modelo de serviço ele tem como base uma tese firmada em recurso repetitivo, tem que ser aplicado em todas as regiões. A OAB nunca, apesar de ter conhecimento disso, ela sempre nos virou as costas. O doutor Mauro veio numa reunião aqui na sede do DECOM e nós dissemos assim, doutor, me parece aí que nenhum advogado é dado o direito de falsear a verdade nos processos, deixar de observar a lealdade processual. Se esses advogados estiverem mentindo, a OAB tomando conhecimento, já que o senhor hoje ocupa o cargo de secretário-geral da CAAD e veio aqui representando a OAB, qual vai ser a atitude da OAB? Ele virou para a gente e falou assim, não, vocês têm que fazer uma representação que a OAB não pode atuar de ofício. Mas, doutor, aí eu não vou eu posso cometer aqui um equívoco, não sei se é artigo 70 ou 74, que diz que a OAB ela vai atuar mediante representação lá de autoridade e tal, e de ofício. A OAB, quando ela toma conhecimento de fatos graves, fatos, né, me parece que ela tem que atuar de ofício, e a gente vê isso quando ela quer, anunciado na televisão, né, nas grandes mídias aí, ela atuando de ofício. Né? Quando ela toma conhecimento que houve alguma situação, ela vai lá, né, nos holofotes, foi no Rio de Janeiro, eu volto a dizer, eu quero defender a instituição OAB porque eu sei da sua importância. A OAB tem uma força enorme. Se o senhor puder ingressar nos autos, né, lá, do ministro Kukina, por exemplo, que está lá, eu gostaria que a OAB fizesse parte dessa história. Eu gostaria que a OAB estivesse... Eles sempre disseram que a OAB está do lado da população, mas como está do lado da população se por trás, né, pelas sombras, sempre agiram para prejudicar a população e para tentar me calar. Né? Doutor Celso, eu compreendo a sua dor, compreendo a sua frustração em relação, mas eu quero deixar aqui de antemão o registro que eu tenho responsabilidade no cargo e não devo cargo à advocacia brasileira. Então, eu tenho independência e responsabilidade.
eu vou pedir para que a nossa assessoria levante esses números que o senhor me passou do RESP, do repetitivo, vou ouvir nossas comissões. É, não é tão simples o processo de ingresso com o amicus curiae, porque eu tenho que submeter, após um voto, um relatório e um voto, eu tenho que submeter ao Pleno do Conselho Federal. Eu não tenho esse poder de sozinho de decidir que a ordem vai ingressar ou não em determinada causa. O senhor se mostra um homem conhecedor do nosso estatuto, nosso regulamento geral, o senhor bem deve conhecer o dispositivo que me submete a isso. Me dê o seu telefone, por gentileza. 21 DDD Uhum. 98811 9061. Mas, doutor Beto, eu quero passar para o senhor a gravação. O senhor pode passar no e-mail que o senhor entrou em contato com a minha secretária, que só quem acessa sou eu e ela. Tá. Que é o ab@presidência.org.br. Celso Cordeiro. Celso, se o senhor puder fazer, o senhor já deve ter isso, claro que o senhor já deve ter isso mais ou menos alinhavado, o senhor já bateu em tantas portas, como o senhor me disse. Passe também esse relato que o senhor acabou de me fazer. Eu fiz muitas anotações aqui, ó. Fiz várias anotações da nossa conversa, mas é importante o senhor passar para mim o relato, um relato fático, né? Fático de direito, não necessariamente as agruras que o senhor experimentou em relação a isso, porque isso nessa quadra eu devo submeter a análise disso sem absolutamente nenhuma paixão, né? Com uma ótica fática e ao direito. Mas, doutor Beto, né? A OAB vir falar e forjar prova que eu seria parado em blitz, ou que algo mais grave aconteceria comigo, que eles me botariam na prisão. Essa situação não caracteriza uma falta disciplinar? Mas veja, eu não sou instância para isso. Você tem uma conversa muito serena com o senhor, doutor Celso. Não, estou e muito respeito. A questão que desculpa. O senhor está me trazendo uma questão eminentemente de direito que repousa no STJ e pedindo o apoio eventual da ordem numa causa, né, como amicus curiae, exercendo o nosso papel. Essas questões que o senhor me traz, eu imagino que o senhor já deva ter encaminhado, obviamente, ao Tribunal de Ética devido do Rio de Janeiro. Eu estou encaminhando para o grupo político que está por trás disso. Nada foi feito. Mas uma hora isso vai sair daí, doutor Celso. Né? Uma hora isso vai sair daí. Doutor, o senhor me procurou para tratar de uma questão de direito, não foi isso? Uma questão que repousa no STJ. Mas em momento, com devida vênia, mas em momento algum eu fugi a isso. Eu estou dizendo que eu, quando comecei a denunciar essa questão, eu passei a ser perseguido por conta dessa questão. Eu respeito isso. Mas eu quero resolver a questão da população. Então, se quiser deixar isso de lado, se isso não tiver importância, vamos deixar de lado. Só que esse grupo político continua coisa. Está lá o doutor Luciano Bandeira, que é o presidente da seccional. O doutor Felipe Santa Cruz agora está se lançando como pré-candidato a governo do Rio. É algo que eu acho que eu tenho por obrigação alertar a população do que está por trás disso, mas tudo bem. Eu estou dizendo para o senhor, com todo respeito, que eu respeito esse dissabor que o senhor experimentou, mas as providências não são tomadas dessa forma. Eu respeito o senhor disso. O senhor me trouxe uma questão de direito. O senhor narrou, durante a passagem da sua narrativa, um desentendimento, uma ofensa, uma eventual infração que deve ser tratada aí. Eu estou à sua disposição para lhe ouvir, como estive aqui por 40 minutos até agora. Estou lhe ouvindo com tranquilidade. Eu vou me ater, por enquanto, doutor Celso, com a sua quiescência, a essa questão que o senhor está me trazendo. Vou submeter a quem de direito na estrutura do Conselho Federal e aí voltamos a falar. Mas de qualquer maneira, eu vou encaminhar aí a cópia do vídeo aí que nós tivemos para que o senhor... Com a cópia, com tudo aquilo que eu disse, vai ser o registro fiel de tudo aquilo que lhe foi passado. Agora, só vou fazer uma observação aqui. De sabor é uma coisa, eu fui vítima de crimes.
É só para que fique esse registro claro. Isso para mim, isso não é merda de sabor. Me perdoe. Eu fui vítima de Não, crimes. eu compreendo perfeitamente, doutor Celso, compreendo, e não estou diminuindo aqui a ofensa que o senhor sentiu, a que o senhor sofreu, não estou mitigando o eventual crime que tenham cometido contra a sua honra ou ameaças, não estou mitigando nada disso. Né? É que essa questão não está no Conselho Federal e eu, como representante da instituição máxima, não posso aqui fazer comentários sobre algo que o Conselho Federal não se debruçou. Então, se um dia eu só encaminhar isso para cá, é possível que isso tenha um trâmite. Tá? Então, eu só tenho que compreender também o meu papel à frente da instituição. Eu não posso aqui adiantar impressões sobre algo que eu não tenho como concreto nas minhas mãos, com provas, análise e tudo mais. Não estou dizendo que o senhor está trazendo inverdades, pelo contrário, eu estou só tendo a cautela de não me imiscuir numa questão que ainda não chegou no Conselho Federal, sobre a qual, eventualmente, eu terei que me manifestar formalmente. É isso. Tá bom. Doutor, só para a gente, então, essa questão aí da população, só para a gente coisa, a questão aí, nesse momento que eu estou falando com o doutor, tem pessoas doentes no hospital, tem crianças doentes no hospital que vão perder a vida, inclusive hoje, provavelmente. Vão perder a vida. Isso já é de conhecimento público há anos, e ninguém nunca fez nada. Eu comprei uma briga em 2010 e eu acho que me parece aí que a situação é tão flagrante, né, que eu torço aí pelo ministro Sérgio Kukina possa dar uma decisão. Inclusive, eu disse para ele que por trás disso tem interesses de pessoas poderosas rezando aí para que ele tivesse a força necessária para tomar a melhor decisão. Tá? Mas eu vou... só isso, se eu pudesse... Eu vou aguardar, então, o seu relato pelo e-mail, o vídeo que o senhor quer me mandar pelo e-mail. Vou mandar o vídeo da nossa conversa, porque aí o senhor poderá... Que aí é um registro fiel de tudo aquilo que lhe foi passado. Tá bom. Tá certo? Tudo bem. Até logo. Tudo bom. Tchau. Obrigado pela atenção, doutor.